Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Hoje o Papo com Zé é especial. E põe especial nisso. Nós vamos falar de literatura. Eu tenho aqui ao lado Mário Magalhães, baita jornalista, baita escritor. Tem livros que eu vou mostrar para vocês aqui durante o programa. Mas o assunto inicial do nosso encontro aqui é um livro que acabou de sair. Já é um best-seller, já está nas livrarias. Você entra em qualquer livraria que você entrar, pelo menos aqui na Vila Madalena, onde eu moro, já tem lá na porta, já tem, você encontra, está aqui. Bota aqui, Rui. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, lá. Aí. Sobre Lutas e Lágrimas, né? Uma biografia de 2018. Mário, eu acredito, vê se eu estou errado, que esse livro, porque o ano de 2018, a gente tentou listar aqui antes do programa, a lista não acaba, porque tem muita desgraça junto, vai ter uma importância como o livro do Zuenir, de 1968, o ano que não terminou. Parabéns pela iniciativa, a gente vai tentar destrinchar, porque é muita coisa para a gente falar sobre 2018. Obrigado, Trajano. É um prazer estar aqui. Eu sempre acompanhei as conversas aqui no Cafofo do Trajano. Finalmente estou aqui, é uma honra. E é também, para mim, é um prazer você falar do livro do Zuenir, porque na introdução do livro, no prólogo, eu faço o que eu chamo de duas reverências ao Zuenir e ao livro 1968, o ano que não terminou. A primeira é o título do prólogo, que é O Ano que Tão Cedo Não Vai Terminar. Porque 2018 vai ter consequências, a gente pode falar sobre isso, não por muitos anos, mas por décadas no Brasil, desde as decisões, já as consequências do resultado da eleição, em aumento exponencial do número de miseráveis na situação mais extrema, na educação, na pesquisa, em outros aspectos. E a segunda reverência que eu faço ao Zuenir é a seguinte: o ano de 2018, Trajano, foi um ano muito barra pesada. Eu queria abrir o livro com uma história que não fosse barra pesada. Como todo mundo que leu o livro do Zuenir sabe ou se lembra, o livro começa com um Réveillon, uma festa de Réveillon na casa da professora Heloísa Buarque de Holanda, que depois eu vim a conhecer como aluno na Escola de Comunicação da UFRJ. E você começa com o Réveillon. Eu começo com o Réveillon da Marielle Franco e da companheira dela, Mônica Benício, um Réveillon, e aí eu conto, dos planos, Tá. Elas iam se casar no dia 7 de setembro, elas planejavam ter filho. No dia 1º de janeiro, a Marielle começou a ler um livro da Chimamanda, maravilhoso, Hibisco Roxo. Então, tem isso, quer dizer, eu faço, digamos, essa homenagem, só que com uma diferença. O Zuenir escreveu o clássico dele 2 décadas depois. Tá, e eu escrevi, você em cima do laço. E eu em cima dos acontecimentos. Então, quando no dia 15 de março, dezenas de milhares de pessoas vão às ruas no Rio para protestar, quer dizer, contra a morte da Marielle e do Anderson, exigir punição para os assassinos e para os mandantes, eu estou lá e eu escrevo a quente. Isso é sempre, daqui a 20, 30 anos, pode ser visto, quer dizer, como um risco, mas em compensação, o calor dos acontecimentos muito mais, pesa muito mais. Isso significa que é um livro escrito não só com a cabeça, mas também com o coração. Sangue quente, na verdade. E com o coração, muito com o coração. Exatamente. Quando você teve a ideia do livro, e teve a ideia de começar com, que é uma homenagem também, mas uma maneira, abrir com o Réveillon da Marielle e da Mônica, você chegou a listar todas essas mazelas que você vai contar pra gente? Ou foi, à medida que você ia escrevendo, mas tem essa aqui também, ou você fez primeiro uma enorme lista, porque aconteceu de tudo, até prisão do Lula, facada, Bolsonaro eleito, a história da vacina, Copa do Mundo, que ninguém lembra, mas teve, né? Museu Nacional. Museu Nacional. Você fez uma lista inicial ou as coisas foram indo de acordo com o que você ia escrevendo? Peraí, com isso tudo aqui. Você se organiza desse jeito? Muitos e muitos capítulos do livro são colunas que eu escrevi a quente no Intercept Brasil, reescritas e melhoradas. Mas os capítulos mais longos, de maior fôlego, mais densos, são todos inéditos. Então, no prólogo, na verdade, eu amarro o ano e faço determinadas investigações que eu não tinha feito a quente. Por exemplo, a mentira que mais influenciou uma eleição na história do Brasil, o kit gay.
E aí, quando a gente vai pesquisar, é assombroso, porque isso vem de 2010. Isso é uma armação, quer dizer, que vem de longe. Que vem de longe, né? Então, quer dizer, tem... mesmo os capítulos mais longos e inéditos, eles foram escritos a quente. Então, por exemplo, muita gente caçando macaco, achando que macaco transmite febre amarela, e milhões de pessoas fugindo da vacina porque achando que a vacina mata e é uma armação que vem do exterior para exterminar os brasileiros. Isso eu contei a quente, escrevi, é um capítulo inédito, o outro da Copa do Mundo, capítulo inédito, né? Na Copa... Quantos capítulos tem? O livro tem um pouco mais de 40 capítulos. Cada capítulo é uma história dessa? Cada capítulo é uma história. Tem um capítulo para feminicídio, tem um capítulo para suicídios no Brasil. Tem jovens, principalmente, né? Foi impressionante. O maior aumento no índice de suicídio no Brasil, relativo, embora não sejam os índices mais altos, o maior aumento é de jovens e de modo assombroso entre os indígenas, né? Tem feminicídio, tem um incêndio no Museu Nacional, tem a militância política de um personagem que é a cara de 2018, conhecido como Dr. Bumbum. Dr. Bumbum, rapaz, agora você foi longe. Mas o que foi mais doloroso escrever? O ano tem 3 datas que são muito duras, né? Imagino. São muito marcantes, Trajano. São o 14 de março, né? A morte da Marielle e do Anderson, o assassinato. Uhum. O 7 de abril, que era o meu aniversário e a prisão do Lula. E o 28 de setembro, com a vitória do Bolsonaro. Só que uma coisa é a seguinte, no início do ano, eu tenho desde filha que está na bica de virar balzaquiana até filho de 12 anos. Tá. Esse filho de 12 anos, o Daniel, em janeiro ele tinha 11, ele olhou para mim e falou: pô, pai, esse livro que você está escrevendo só vai ter história triste, né? Eu falei: não, cara, porque ele é também um livro, ele não conta só a história dos triunfos dos partidários do obscurantismo, ele é sobretudo um livro de quem foi à luta contra o obscurantismo. Tá. Então, por exemplo, eu conto o segundo turno da eleição. Então a resistência está muito presente no livro. A resistência contra esse governo autoritário, fascista. Não, sou contra essas ideias das trevas, do livro do início ao fim. Porque, por exemplo, como contar o segundo turno, Trajano? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe que o Bolsonaro ganhou a eleição. Mas como contar? As 4 primeiras páginas do segundo turno contam a ilusão do vira-voto, uma série de fatos que fizeram muita gente achar que ia virar. E no comício do Haddad, ali na Lapa, no Rio, uma multidão maior do que a do Festival Lula Livre, que foi a maior manifestação de 2018 pela libertação do Lula, chega no meio do comício a notícia de que o Ibope informava que a diferença tinha caído de 18%. Nem lembra disso. 18% para 14%. Aqui em São Paulo também, a gente ficou transtornado com essa notícia. Pois é, eu estava com uma jovem de 18 anos, uma vestibulanda, que, como eu digo, tinha trocado o estudo para as provas pelo comício, e ela fala uma frase que é a combinação de cabeça e coração, coração e cabeça, que todo dia fica batendo em mim, que a frase foi a seguinte: quando chega a notícia, ela diz: eu tô com esperança, isso é um perigo. O perigo de se ter esperança. Exatamente, porque era isso, o livro inteiro é coração e cabeça se chocando, né? A esperança sendo atropelada pelos fatos. Então vamos lá, esses 3 aqui. Marielle, começa o livro com a Marielle e a Mônica. E como é que é o capítulo sobre o assassinato, a execução de Marielle e Anderson? Olha, você conversou com pessoas, ou você só foi pesquisando, cavucando aqui, uma pesquisa de sites, jornais? Não, Trajano, eu vivi isso. É o seguinte, o livro é fundamentalmente o que eu vi, o que eu testemunhei, o que eu pensei e, não é secundário, nesse livro, o que eu senti. Tá. Então, no dia 15 de março, eu estava na manifestação. Eu estava lá. E o livro ele vai e volta muito no tempo, porque março de 2018, o assassinato da Marielle e do Anderson, é 50 anos depois do março de 68, quando mataram o estudante Edson Luiz no Rio, durante a ditadura. Uhum. Então, eu estou na manifestação. Eu sou da geração do Edson Luiz, estava lá, fui ao enterro, saímos da Câmara de Vereadores, a pé, fomos até o São João Batista. Para mim é inesquecível esse dia. Não. Eu conto isso, mas na manifestação de 2018, do 15 de março, eu entrevisto manifestante que estava na do Edson Luiz também. Tá. E
essa manifestação... Eu me lembro, eu estava também na Cinelândia nesse dia, na chegada do caixão, né? Porque foi até a Câmara de Vereadores, né? A Marielle Anderson. Né? Depois que foi o sepultamento, não sei se foi cremado e tal, uma coisa mais reservada na família. Não, foi para a família. E tem uma diferença, assim, nas duas tragédias e nas duas ignomínias, que é a seguinte: o corpo do Edson Luiz ele foi exibido de peito aberto para mostrar o tiro. Foi. O caixão da Marielle ficou fechado, porque o rosto foi deformado por tanto tiro. Então, Trajano, é o seguinte... Você coloca isso no livro? Tudo isso está no livro. E eu estou na manifestação. Então, por exemplo, quando um editorial de um jornal, devidamente nomeado no livro, não tem eufemismo no livro, diz que os manifestantes não protestaram contra o Temer, eu estava lá, eu respondo. Claro. E assim como eu registro um colunista de jornal horrorizado porque os manifestantes gritaram fora Temer. Esse viu claro. E ficou horrorizado. Então, eu estava lá. Quando o Lula é preso, quer dizer, eu acompanho do início ao fim, mas eu faço um escrutínio do que foi o processo, do que foram o processo judicial e o inquérito policial contra o Lula. E aí lembro, né, porque isso é história, Trajano. No dia 5, o Supremo dá o aval para a prisão do Lula, a sessão termina no dia 5 de abril de 2018. O que houve no dia 5 de abril de 68, meio século antes? Uma figura sinistra da ditadura, o ministro da Justiça Gaminha, ele baixa uma portaria proibindo a frente ampla. E aí eu lembro que foi a frente ampla, porque eu tenho, não é um livro de tese, eu não sou cientista político, não sou cientista social, não sou historiador, eu sou um contador de histórias. Só que tem uma outra intervenção minha, tem opinião. Que é uma combinação aqui de ensaio, crônica, reportagem e artigo. Esse livro do Marighella que você escreveu aqui, influenciou de alguma maneira nesse aqui? Com o Marighella eu aprendi muita coisa. O Marighella aparece de vez em quando sobre Lutas e Lágrimas. Só que, por exemplo, o Marighella achava desmoralizante para o Partido Comunista, isso de 66 a 68, participar de uma frente, que era a Frente Ampla, com um político que tinha participado do golpe em 64, que era o Lacerda. Só que aí eu lembro que muita gente, em 2018, achando, não dá para fazer aliança com quem no passado teve desse lado. Eu lembro, a Frente Ampla, Trajano, quer dizer, reunia, sobretudo, os dois ex-presidentes da República, Juscelino Kubitschek. Brizola foi contra. Brizola rompeu com o Jango lá no Uruguai. Brizola e Miguel Arraes contra. Brizola já tinha rompido desde 64, quer dizer, desde antes de 64. Desgostoso com o fato do Jango. Brizola e Arraes contra, esquerda do PCB, esquerda armada contra, mas, bom, a frente era Jango, JK, Lacerda e, na clandestinidade, o Partido Comunista Brasileiro. Tá. Então, é o seguinte, Trajano, vamos lembrar rapidinho aqui para o pessoal mais novo. O Carlos Lacerda tinha chamado o João Goulart, entre outras coisas, ao vivo na TV, de corno. O João Goulart tinha chamado o Lacerda tinha chamado o JK de o cafajeste máximo. Agora é o seguinte, tinha um outro lado, não tinha ninguém, era assim, era barra pesada, mas ninguém era anjo. O Juscelino tinha simplesmente, o governo democrático do Juscelino, mas ele inventou uma legislação para proibir um oposicionista, o Carlos Lacerda, de ir ao rádio e à televisão. Lacerda não pôde falar nos meios eletrônicos, não tinha internet, durante o governo do Juscelino. Sabe quem baixou essa portaria para o Juscelino, quem operou isso? Não. Um general chamado Olímpio Mourão Filho, que daria largada no golpe em 64. Mas vamos voltar então sobre Lutas e Lágrimas, que você começou a falar muito da Frente Ampla, né? Uhum. Que eu tive até a oportunidade de encontrar com o Jango nessa época, no Uruguai. Tem fotos até com o Jango. Mas vamos voltar ao livro que a gente estava falando. Você falou da Marielle, que você estava presente. A prisão do Lula. A prisão do Lula, que você estava falando. Não, pois é, a prisão do Lula, quer dizer, quase ali 50 anos depois, né, da proibição da Frente Ampla, eu faço um escrutínio de prazos, idiosincrasias, métodos de inquérito e de processo, que permitia ali se saber que era uma condenação injusta. Porque 2018 teve uma frase... Isso, gente, o livro foi escrito há quanto tempo atrás? No calor dos acontecimentos. Esse capítulo foi escrito... Não, quando que você escreveu isso? Do Lula, por exemplo? Escrevi em abril de 2018. Nós estamos agora em junho de 2019, com essas revelações todas do Intercept. Sim, que são... Não é?
Que vem de encontro ao que você está falando. Não, são uma contribuição inestimável para que a sociedade conheça como uma iniciativa judicial, na verdade, era um projeto político de um grupo, né, simbolizado por um juiz adepto de camisas pretas, e o livro lembra, para quem não sabe, quem que usava camisas pretas no século XX na Itália. Bom, mas em janeiro, Trajano, como o livro lembra, um juiz, dito desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, disse o seguinte no julgamento do Lula: se alguém responde a processo, é porque alguma coisa fez. Levado à última instância, esse raciocínio diz o seguinte, que não existe inocente. E mais, eu nunca frequentei uma aula de direito penal, nunca assisti a uma aula de direito penal, mas eu li a Constituição mais de uma vez. E a Constituição assegura, ou deveria assegurar, a presunção de inocência. Então, isso é o ano 2018, do início ao fim, o Moro é personagem do livro, e ele não é mocinho da história, pelo menos para quem, como eu, se considera um defensor da democracia, do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal. Do início ao fim, o Moro aparece. Eu vou falar agora do Bolsonaro, que eu perguntei quais foram os 3 momentos mais pesados, mais tristes, que você tenha sofrido mais, de alguma forma, ou com angústia, ou com raiva, até, ou com outro, depende do tipo de sentimento. Cai agora no Bolsonaro. Você falou que o Moro está presente do início ao fim. O Moro é o cidadão mais citado no livro, ou é o Bolsonaro, ou é o Lula? Se a gente fizer uma pesquisa ali de... Marielle, Lula e Bolsonaro, certamente. Porque o Bolsonaro, quer dizer, ele acaba aparecendo em muito capítulo. Por exemplo, capítulo sobre feminicídio. Tem a frase de um candidato a presidente da República que diz: feminicídio é mimimi. Eu, presidente, vou acabar com a lei do feminicídio. Considerando que é pouco provável que o Congresso derrube a lei do feminicídio, a gente fica pensando como é que ele pensa. Então ele não entra só no capítulo que ele foi eleito, tomou a facada, essa coisa. Ele entra em outros capítulos. Não, do início ao fim, por exemplo, quando matam a Marielle, quando a Marielle é assassinada, o silêncio dele... Quando o Lula é condenado no fim de janeiro... Silêncio que se dá até hoje, né? Exato, não. Quando o Lula é condenado no fim de janeiro pelo TRF4, está lá o Bolsonaro falando, quando o Museu Nacional pega fogo, quem é que diz, queimou, querem que eu faça o quê? O que eu posso fazer? Né? É o Bolsonaro, o Bolsonaro está no livro inteiro, porque, na verdade, ele é a encarnação de um pensamento cuja síntese, e isso é gozado como isso, muitas vezes passa despercebido, né? Ou o próprio jornalismo não dá o devido destaque. O Bolsonaro disse a seguinte frase, que as minorias desapareçam. Isso é discurso de extermínio, Trajano. A gente sabe no que isso dá. Agora você falou do segundo turno, né? E a gente tem aqui o Arregui de Minas. Sabe qual é o título do capítulo do segundo turno? É um título que vem de uma garota lá de Minas, de uma tatuadora. O título do capítulo é Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Porque isso também é uma das grandes lições de 2018. Tá. Né? E o capítulo do segundo turno começa com a ilusão do vira-voto, aí vem a dose de realidade, e ele termina com Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Mas ele tem um balanço, Trajano. Não é um livro de teses, mas talvez a tese mais cara do livro seja a seguinte: eu elenco, sim, os fatores para a vitória eleitoral do Bolsonaro. 4 fatores fundamentais. Quais são os 4 para você? 4 fundamentalmente. São crise econômica, disparada do desemprego, disparada da insegurança pública, recorde de homicídios, desmoralização da política com corrupção em Lava-Jato e valores morais, costumes. Muito bem. E onde entra aí, vamos dizer assim, o ódio ao PT? Tem antipetismo, mas agora eu falo isso, o antipetismo não foi decisivo. O que decidiu a eleição foi a proibição da candidatura do Lula. Porque no fim de agosto, o Datafolha mostra o Lula subindo e metendo 20 pontos sobre o Bolsonaro no segundo turno. Aí vai falar, o Datafolha, não sei o que. Datafolha é aquele instituto que no dia 27 de outubro à noite disse, amanhã vai dar em votos válidos 55 a 45 para o Bolsonaro, na mosca. Então, o Lula crescia, colocava 20 pontos, o Lula ia vencer a eleição com tudo isso. Então, o que decide a eleição em 2018 é o afastamento do Lula, é uma proibição para a qual foi indispensável a sentença do juiz Sérgio Moro, que ainda em 2018 vira o superministro indicado pelo Bolsonaro. É tudo muito claro, né?
Não há uma sofisticação assim para esconder, é tudo às claras, né? Você tem um capítulo aqui que é a ascensão da extrema-direita. É o fortalecimento do Bolsonaro. Sim, aí tem a ver com o Bolsonaro, evidentemente. Sim. Mas essa ascensão, você já coloca no livro pré-Bolsonaro, acompanha a campanha Bolsonaro, ou você trata disso a partir da eleição do Bolsonaro? Não. Desde o início do livro. E, por exemplo, tem um capítulo sobre os integralistas. Porque dizer, aquele agrupamento, né, de extrema-direita... Anauê, anos 30, Anauê. Salgado. Em vez de dizer Heil Hitler, eles diziam Anauê, né? Que reaparecem, né, em 2018. Mas eu vou lá atrás, por exemplo, tem umas coisas da história. Essa eu me surpreendi, aprendi o ano passado. Em 1955, um então ex-integralista Plínio Salgado, mas ainda com eleitorado de extrema-direita, né, se candidatou a presidente, perdeu para o Juscelino. Teve 8% dos votos. Em que estado Plínio Salgado teve mais votos? Olha, eu posso errar. Ele foi eleito pelo Paraná, uma época deputado, e porque naquela época você podia ser candidato eu nunca entendi direito isso. O Getúlio foi eleito senador em vários lugares. O Prestes foi eleito deputado e senador de vários estados. E o Plínio, eu acho que se elegeu pelo Paraná, se não me engano. Posso estar errado. Não, porque ele é paulista, ele era paulista. O poeta Plínio Salgado, com a Constituinte de 46, ela acaba com isso, né? Então, na eleição de dezembro de 45 ainda existe isso, né? A pessoa se candidatar por vários estados. Mas em 55... Que já não existia mais isso. O Plínio fez 1 em cada 4 votos no Paraná, você matou, parabéns, pouca gente... É porque eu estou escrevendo sobre isso. Não é porque o Paraná, eu sei de muita coisa, não. O meu próximo livro trata do integralismo, tá? Porque eu tinha um tio... O que você conta no livro, hein? O livro é uma coisa meio louca, porque eu tinha esse tio, que é irmão do meu avô, por parte de mãe, e era um homem muito rico. Meu avô era um pobre. Tanto que a vida inteira meu avô trabalhou como empregado desse irmão. E esse meu tio era o homem que cuidava das finanças da ação integralista. Consta que ele que realmente sustentava o Plínio Salgado. Então eu invento uma história, depois vamos falar sobre isso, porque o programa vai se dividir em 2 partes hoje, viu? Hoje, quinta-feira, e vamos continuar amanhã na sexta-feira, porque tem muita coisa ainda para falar com o Mário. E ele era o dono da Forquilha, da Fazenda da Forquilha. E o meu avô era o administrador da Fazenda da Forquilha, isso lá em Rio das Flores, fazenda onde o Carlos Lacerda passou alguns anos da vida dele. Carlos Lacerda, que será a próxima biografia escrita pelo Mário Magalhães. Veja você o que é a natureza, como diria Zé Trindade, né? Muito bem. Então o livro, eu invento uma história que a fazenda foi comprada com o objetivo de esconder o Plínio Salgado, caso a ação que eles fizeram para matar o Getúlio lá em 38 não desse certo. Então, tinha a fazenda para escondê-lo e também com o desejo do Vicente, que era Vicente Mejolaro, no caso, de voltar a ser fazendeiro, que ele tinha sido fazendeiro em Matias Barbosa. Matias Barbosa é perto de Juiz de Fora e perto de Rio das Flores. Então, daí vem uma loucura. Tem um time de futebol que é feito em Rio das Flores, o Zizinho vai muito lá, o Jair Rosa Pinto, tem a Copa do Mundo de 50. É uma história muito interessante. O integralismo Mas eu não sabia dessa história do integralismo que você está contando. Não, Como é que foi isso aqui? Em 2018, os integralistas, um grupo de neo-integralistas, que se dizem integralistas, não os estou classificando. Eles se dizem? Eles se dizem, reivindicam a continuidade do integralismo. Eles atacam o prédio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, e roubam as bandeiras antifascistas que estavam na fachada de um prédio histórico centenário. E depois queimam essas bandeiras num ritual tipo Ku Klux Klan e soltam um manifesto. Isso é 2018. Aliás, um veterano da Ku Klux Klan, velho ideólogo, né, diz em 2018 que o Bolsonaro tinha muita identidade com eles, né, tinha com muita simpatia ao Bolsonaro. Aí, você lembra que o Bolsonaro disse, eu não pedi apoio, o cara não falou nada em apoio, o cara falou que achava que o Bolsonaro tinha muita identidade com a Ku Klux Klan, né? É isso. Quando a gente fala Ku Klux Klan, Plínio Salgado, integralismo, me vem à cabeça aquela coisa lá do Plínio, o que era aqui de Oliveira, aqui em São Paulo,
TFP. TFP? A TFP existe ainda, eu acho. Será que existe? Existe a TFP. Uma boa pergunta. A TFP existe e há outros grupos... Cadê o Queiroz e cadê a TFP, né? Vamos ver. Não, a TFP estava nas manifestações pró-Bolsonaro, tá aí. Está presente ainda. E tem também uma frente integralista, cujo dirigente principal, o livro conta, estava na manifestação, na derradeira manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, e estava lá defendendo e Só tal. faltava o cara com uma foto, a camiseta do Príncipe Salgado, né? De Bolsonaro e Príncipe Salgado. Não, mas isso é capaz de ter... O curioso é o seguinte, os integralistas continuam dizendo que, historiamente, que eles não eram fascistas, mas que bandeiras eles atacaram e queimaram? Bandeiras de grupos antifascistas. Se inspiraram no Salazar, no Mussolini, a coisa não veio com coisa. Ô Mário, o seu filho me dizia, só vai ter coisa triste no livro? Nós falamos aqui da execução da Marielle e do Anderson, da prisão do Lula, da eleição do Bolsonaro. Nós vamos falar no próximo programa, que é amanhã, eu vou deixar para começar, com alguma coisa mais curiosa, porque você me falou que o Dr. Bumbum é personagem do livro. E eu nem lembro. O Dr. Bumbum e Copa do Mundo são assuntos que vão começar o programa de amanhã. Porque são coisas que eu não imaginava, né, que tivesse acontecido isso em 2018, diante de tanta tragédia, vamos dizer assim. Porque todo mundo sabe que o Brasil não é só uma tragédia, o Brasil é uma tragicomédia. É o Brasil do Dr. Bumbum, do Neymar caindo na Copa, é o Brasil da Ursal e é o Brasil de um ideólogo, né, obcecado com o furico alheio. Isso é o Brasil de 2018, né? Então a gente chora, mas a gente ri também. Mário, a gente vai parar por aqui hoje, lembrando, você vai lançar o livro em outros lugares também, você já lançou no Rio e em São Paulo. E em Salvador. Salvador também? Na terra do Marighella, na primeira semana. Foi o primeiro lugar, não? Não, foi na primeira semana. Primeira semana. Mas você vai a Belo Horizonte, vai a outras capitais? Onde me chamarem eu vou com o maior prazer. Que coisa impressionante. Não, o livro já está um maior fala-fala e tal, acho que, porque 2018 como você falou, foi muito importante. Muita coisa que a gente vai levar por... Tem que digerir isso aí ou não sei. Muito bem, a gente vai parar por aqui hoje, voltamos amanhã com o Mário, continuando essa conversa. Aí vamos falar também do livro e do filme sobre o Marighella e vamos falar um pouco mais sobre essa biografia do Lacerda, que eu não sei quando ele vai lançar, porque é um trabalho exaustivo. A gente volta amanhã, fique agora com o seu jornal. Até lá.